Vamos começar então nosso encontro, nosso primeiro encontro do Clube do Livro. E o livro que a gente leu esse mês foi o livro Mulher do Reino. E algumas lições, eu trouxe aqui algumas lições que eu achei importante para que a gente possa estar compartilhando, para que a gente possa estar aprendendo mais, né? Que a palavra de Deus ela é viva, ela se revela para a gente sempre de uma forma nova, né? Ele usa pessoas, eu acredito muito que ele usa pessoas, autores, para trazer uma nova visão, né? Sobre aquilo que ele quer falar ao nosso coração. Então, logo no primeiro capítulo, uma parte que me chamou bastante atenção é essa parte que ele fala assim: tamanha é a capacidade feminina de influenciar pessoas, que as mulheres podem mudar o mundo para melhor. E a gente pode ver isso, né? O quanto que as mulheres já ganharam espaço, já ganharam visibilidade hoje em dia. Isso tanto no mundo cristão como no mundo não cristão, né? Então, nós mulheres, nós temos a capacidade de influenciar todo o ambiente à nossa volta. Nós temos a capacidade de influenciar a nossa família, os nossos filhos, nossos amigos, a nossa comunidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado, de saber o que que nós devemos falar, como nós devemos nos comportar, porque o nosso posicionamento, as nossas falas, podem mudar completamente o ambiente que a gente está inserido. Eu não sei se você já percebeu, mas dentro de uma casa, né, a mulher, ela dita muito, como que aquela casa ela vai se comportar. Se você já começa o seu dia mal, se você já começa o seu dia é, com impaciência, falando coisas que afetam o seu filho, afetam o seu marido, toda aquela casa ela vai sentir o seu comportamento, ela vai ser influenciada pelo seu comportamento, né? Então, a gente precisa ter sabedoria como a forma que nós estamos influenciando o ambiente que a gente está inserido. Muito, nossa, é verdade. É, E aí a gente aprende, né, que é a gente que acaba ditando mesmo esse ambiente. E é uhum, muito louco porque a palavra também fala, né, quando o apóstolo Pedro, se eu não me engano, ele fala que a mulher ganha o marido quieta. isso, Essa exatamente. influência, essa influência, né, é algo assim, nosso, É, que é natural, né, que Deus colocou como um dom mesmo. exatamente. Exatamente. Isso que você citou do apóstolo Pedro é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que também é só, eu tenho que falar, porque eu não estou gostando disso, eu tenho que ir lá e tenho que falar. Mas muitas vezes há sabedoria no silêncio. E Nossa, o seu marido, ele vai observar o seu comportamento. Os é seus verdade. filhos vai observar o seu comportamento. E a partir do seu comportamento, eles vão começar a mudar. Então, às vezes você não vai precisar falar nada. Você vai Nossa, precisar só mudar o seu comportamento. Isso já vai influenciar, para que eles mudem também. na maioria das vezes eles mudam quando eu não falo nada. É, Quando exatamente. eu falo, aí que parece que as coisas não andam, né? Nossa, é É. impressionante. Várias situações já aconteceram comigo que me desagradavam, né? E aí o Espírito Santo falava no meu coração, não fala nada, fica É assim calada. mesmo. Ore, peça ao Senhor que Ele vai tocar no coração da outra pessoa, é, e faça a sua parte, né? Faça aquilo que lhe cabe. E o resto é o Espírito Santo que vai conduzir. É assim mesmo. E aí, outra parte que eu achei bastante interessante do livro, que eu não tinha esse conhecimento, que fala que a palavra hebraica para o ato que Deus teve de criar a mulher, a palavra baná, não sei se fala assim, se pronuncia assim, mas ela significa construir, no sentido de edificar uma casa, um templo, uma cidade, um altar.
Eu achei interessante que ele fala aqui, construir e edificar um altar. E nós, mulheres, na verdade, somos as construtoras do altar, que é a nossa casa, é o nosso altar. É É verdade. aqui onde a gente ministra aos nossos principais discípulos, né? Que são os nossos filhos, que são a gente está ao lado do nosso esposo, levando essa adoração ao Senhor. E é interessante, né, que nós temos esse poder de construir, de edificar a nossa casa, a nossa família. E também, assim como fala lá em Provérbios, né, que a mulher tola, ela também tem o poder de destruir com as próprias mãos a sua casa. Então, a gente precisa ter muita sabedoria como a gente tem construído o nosso lar. Como que quais são as palavras que a gente tem declarado sobre o nosso lar? Quais são os posicionamentos que a gente tem tido? Quais são as omissões? Muitas vezes a omissão também é um posicionamento, né? Então, quando a gente deixa de tomar certas decisões, quando a gente deixa de, muitas vezes, repreender o nosso filho, educar, esse também é um posicionamento, mas é um posicionamento que vai destruir ao invés de construir. Então, nós temos esse poder também de edificar. Nós, como mulheres do reino, temos o poder de construir a nossa casa, e esse é o principal ministério que o Senhor nos deixou. Muitas vezes a gente acaba vendo muitas pessoas se gastando, se dedicando à obra do Senhor fora da sua casa e negligenciando a sua casa. Ou pode ser até ser um trabalho, pode ser qualquer coisa, não apenas um ministério. Mas quando você coloca outras coisas à frente da sua família, você está negligenciando a principal coisa que o Senhor te deu, o principal que o Senhor colocou nas suas mãos. É um tesouro que Ele te confiou para que você possa cuidar, para que você possa edificar, para que você possa construir com zelo. Então, esse é o nosso primeiro ministério. Antes de a gente pensar em fazer qualquer outra coisa, a gente precisa estar em dias com a nossa casa. E é muito interessante que muitas vezes a gente acaba dando o melhor para os de fora e acaba sendo ríspida, acaba sendo dura com os de dentro, acaba fazendo as coisas de qualquer jeito para os de dentro. Mas a gente precisa se alertar. E isso até é uma coisa simples, né? Que o pessoal fala muito, eu já vi bastante falar na internet, né, sobre a questão da gente estar até mesmo arrumada dentro de casa, bem cuidada, para que a gente possa dar o nosso melhor para a nossa família. Uma coisa simples também que a gente tem o costume é de usar apenas aquela louça, a melhor louça, sempre quando vem uma visita. E para os de casa fica aquela lá de qualquer jeito, aquela que está quebrada, já está faltando uma perna, um braço da xícara, já está faltando um talher. E não, o Senhor, ele pede para que a gente entregue o nosso melhor para a nossa casa, para a nossa família. São eles que precisam dessa atenção nossa, são eles que precisam que a gente esteja bem, que a gente esteja em dias, sabe, com nós mesmos, porque se a gente não estiver bem com a gente não tem como, né, entregar o nosso melhor. Então a gente precisa ter esse cuidado. E outra frase que tem lá no livro que diz que uma mulher do reino age como sentinela da sua casa, a fim de afastar o que é negativo e promover o que é positivo. Isso aqui é algo que Deus tem falado muito, muito ao meu coração, sobre nós mulheres sermos sentinelas da nossa casa. E o que significa, né, ser a sentinela? É você ser sentinela eram os guardas, né, das cidades, aqueles que estavam lá vigiando para proteger as cidades. Então, nós somos essas pessoas, esses vigilantes que estão ali para proteger a casa. Nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar intercedendo pela nossa casa, sendo guardiãs da nossa casa, da nossa família. Os nossos filhos precisam da nossa proteção. Nós precisamos ser essas mulheres que estão atentas aos ataques do inimigo. Nós precisamos ser essas mulheres que estão atentas, às pessoas que estão ao nosso redor, às influências que a gente está permitindo que entre na nossa casa. Não só as pessoas, mas também a televisão.
o que que seus filhos têm visto, o que é que você tem permitido que esteja influenciando mesmo a sua casa. A gente precisa estar atenta. O Senhor tem pedido para que a gente, como mães, como esposas, que a gente se desperte, que a gente esteja vigilante, porque Ele nos entregou essa autoridade. Ele nos deu nas nossas mãos a autoridade de guerrear pela nossa família, de proteger a nossa família. Então, se a gente fica distraído, se a gente não tem até mesmo o entendimento que nós temos essa autoridade, a nossa casa ela fica vulnerável, a nossa família ela fica vulnerável. Então, a gente precisa saber que nós somos sentinelas que o Senhor deixou para proteger, para guardar a nossa casa, a nossa família. E aqui fala também que a mulher do reino pode ser definida como uma mulher que se coloca sob a autoridade de Deus e age de acordo com essa autoridade em todas as áreas da sua vida. Então, nós somos debaixo da autoridade de Deus e Ele nos concedeu essa autoridade para que a gente possa agir debaixo dessa autoridade nas áreas das nossas vidas. Muitas vezes a gente deixa com que as situações influenciem, a gente deixa que as coisas aconteçam e a gente esquece que nós temos autoridade para mudar a situação. Nós temos a autoridade para repreender o inimigo em ataques que ele está fazendo em áreas da nossa vida. O Senhor nos entregou essa autoridade. Só que o que aconteceu, né? Aqui embaixo eu coloquei que Eva, ela deu um passo errado quando decidiu agir por conta própria, em vez de obedecer à ordem de Deus. E nós, muitas vezes, acabamos agindo por conta própria. A gente acaba fazendo a nossa vontade, a gente acaba fazendo aquilo que a gente já está culturalmente aceito, e a gente quebra princípios, a gente deixa de obedecer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. E eu tenho algo para te dizer. Custe o que custar, obedeça ao Senhor. Custe o que custar, faça a vontade dele. Esteja alinhado com o propósito do Senhor, porque o Senhor, ele protege o propósito. Então, quando você está debaixo do propósito do Senhor, você está debaixo da proteção do Senhor. Então, quando a gente sai debaixo do propósito, a gente sai também debaixo da proteção. E a gente colhe as consequências de termos saído do centro da vontade de Deus. E o Senhor, ele nos chamou para sermos auxiliadoras. No hebraico, auxiliadora é a palavra ezer, que significa auxílio que vem diretamente de Deus. Então, nós somos o auxílio que vem do Senhor para o nosso esposo, para a nossa família. Então, a nossa missão como auxiliadoras é para que a gente se submeta à vontade do Senhor, para que a gente seja usada por Ele para guiar o nosso esposo. Muitas vezes as pessoas acreditam que a submissão é você não fazer nada, é você estar ali como um capacho, entre aspas, né? É você não falar nada, não se posicionar. Não, muito pelo contrário. A submissão é você estar debaixo de uma missão, é você se sujeitar à vontade de Deus. Porque o Deus, ele tem a vontade soberana, o seu esposo precisa estar debaixo dessa vontade e você debaixo do seu esposo. É essa a ordem que o Senhor nos deu para seguir por proteção. Então, muitas vezes, o que que as pessoas têm feito? Têm invertido a ordem. As mulheres têm sido insubmissas, as mulheres têm seguido e se guiado pelas suas próprias vontades, e isso tem quebrado aquilo que o Senhor estabeleceu. Então, quando a gente sai debaixo da submissão do nosso esposo, consequentemente, a gente também sai debaixo da submissão do Senhor. Então, fica tudo desordenado. A gente precisa ser mulheres submissas, principalmente e primeiramente à vontade do Senhor, para que as coisas estejam alinhadas. E
A principal influência na vida da mulher do reino é o Senhor, é Deus. Precisa ser Ele. Hoje a gente vive em um mundo cheio de influência, repleto de influências, né? Toda hora se levanta uma pessoa, a cada momento uma pessoa fala uma coisa e a gente dá ouvidos, a outra hora a outra pessoa fala outra coisa, a gente dá ouvidos e a gente acaba esquecendo de ouvir a vontade de Deus, que é a principal, que precisa ser, né, a soberana na nossa vida. E aqui fala que a voz do Senhor é a mais alta para a mulher do reino. O respeito que ela sente por ele determina as suas escolhas. Então, o que tem determinado as suas escolhas? O que tem guiado as suas decisões? É a sua própria vontade ou é a vontade do Senhor na sua vida? Aqui embaixo eu coloquei, também está dentro do livro, que fala que a maneira pela qual a mulher do reino prioriza o seu lar, a sua família, a organização da sua vida, a forma como você toma decisões, a forma como você desenvolve as suas próprias habilidades, precisa ser para proclamar o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Muitas vezes a gente acaba buscando, né, tomando decisões, a gente acaba buscando certas coisas na nossa vida apenas pelo nosso próprio benefício. E esse não é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que tudo que a gente faça seja para glorificar o nome dele. A gente precisa estar atento a isso também. É, e aqui fala que a mulher do reino, ela é diligente, ela é versátil, ela é produtiva, mas ela não faz tudo sozinha. Ela não é orgulhosa ao ponto de não pedir ajuda. E muitas vezes a gente é. Eu posso falar até um ponto fraco meu, que é pedir ajuda. Isso o Senhor tem tratado ao meu coração a cada dia mais, porque nós precisamos um dos outros. O Senhor nos fez como uma rede para que a gente possa se apoiar um no outro e caminhar, né? Mas o mundo que a gente está inserido nos ensinou a gente ser independente, a gente buscar as nossas coisas por conta própria, a gente não precisar dos outros, fazendo isso como se fosse uma fraqueza, né? Você precisar de outra pessoa. Então, a gente acaba quebrando, né, essa vontade do Senhor de que a gente possa se ajudar, de que a gente possa cooperar um com o outro. E a gente acaba se tornando pessoas orgulhosas, pessoas que acreditam que só o que ela faz é bom, só o que, do jeito que eu faço, que é bom. Eu não preciso de ninguém, eu sou independente. E não, o Senhor nos fez para ser dependentes, primeiramente dele, e a gente possa depender também um dos outros, para que as coisas possam fluir conforme a vontade de Deus. Então, o Senhor está te dizendo hoje, se você é essa mulher também, que está acostumada a fazer tudo sozinha, achar que só o que você faz é bom, pare um pouco e reveja. Reveja a forma como você está operando, para que você possa realinhar o seu comportamento com a vontade do Senhor. E aqui eu falei, eu coloquei aqui embaixo outra citação que diz que a maneira mais rápida de desviar-se do destino que Deus traçou para você é você se considerar uma super mulher que precisa fazer tudo sozinha. Olha que interessante, a maneira mais rápida de você se desviar do destino. Porque quando você acha que você consegue fazer tudo sozinha, você não permite com que Deus use pessoas para te encaminhar para o destino dele. E o Senhor, ele é especialista em fazer isso, em colocar pessoas, em conectar pessoas, para que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Para que as peças se encaixem e você vá em direção ao seu destino. Então, quando você se comporta dessa forma, querendo fazer tudo sozinha, achando que só você que é suficiente, você está se afastando do destino que o Senhor tem para a sua vida. E Satanás, quando ele não nos convence a desistir, ele nos mantém distraídos. Isso aqui
poderoso, porque muitas vezes, muitas mulheres estão distraídas. Muitas vezes a gente está lá, está lutando, a gente está orando ao Senhor, a gente está sem entender por que que aquela luta não passa, por que que aquela situação ela está recorrente, e a gente diz, não vou desistir, não vou desistir, mas o que que acontece? Muitas vezes a gente está distraído e a gente não escuta a voz do Senhor quando a gente está distraído. O Senhor muitas vezes está pedindo para que a gente tome certas atitudes, que a gente tome certas decisões, mas se a gente estiver distraídos, a gente não escuta, a gente não não consegue compreender o que é que o Senhor está mandando a gente fazer. E hoje as distrações são muitas, são inúmeras, né? E aqui fala, continuando, fala que nós estamos participando de uma corrida e Jesus está chamando cada uma de nós para correr com Ele, para não cair na armadilha das distrações. A única forma de a gente não cair nessa armadilha é a gente permanecendo com os olhos fixos no Senhor. E aqui fala, uma outra citação do livro, fala que a mulher do reino fixa o olhar em Jesus e ele a fortalece para que ela seja aquilo que ela foi criada para ser. Então, é somente quando a gente está com os olhos fixos em Jesus que a gente consegue se fortalecer, que a gente consegue realmente se tornar aquilo que o Senhor nos criou para ser. E essa frase eu achei linda, 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 porque é uma realidade. O Senhor, ele fala assim: o Senhor valoriza a pessoa que prefere seguir os propósitos divinos a ter uma vida de facilidades. Nosso Pai valoriza as mulheres que amam o plano que Ele tem para elas, mais do que ama os planos que tem para si mesmo. E é uma verdade, né? Muitas vezes a gente acaba querendo submeter o nosso propósito aos nossos planos, aos nossos sonhos, às nossas comodidades, né? Muitas vezes a gente está buscando um caminho que nos traz uma vida de facilidades, né? E a gente acaba deixando o propósito do Senhor de lado. Mas o Senhor, ele valoriza aquelas mulheres que largam tudo, que largam os seus planos, que largam os seus prazeres, que renunciam à sua própria vontade, à sua própria vida, renuncia os planos que ela tem para si mesma e que muitas vezes são lícitos, mas ela submete a sua vontade, os seus planos à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Isso aqui é incrível, quando você chega a esse nível de você largar tudo, você abrir mão da sua vontade, para você se submeter aos planos e à vontade de Deus. Você é como se você entrasse, de fato, no propósito, no caminho, no Kairos de Deus, sabe? Porque o Kairos é o tempo de Deus. As coisas elas fluem muito mais rápido, muito mais fácil. Não que seja fácil, mas elas começam a fluir de fato, sabe? Você deixa de se cansar, o Senhor, ele coopera, ele faz situações para que as coisas fluam. Então, você recebe o favor de Deus sobre a sua vida quando você está submissa, de fato, ao propósito e à vontade de Deus. Quando você renuncia, quando você vive uma vida abnegada, uma vida rendida ao Senhor, você está, de fato, vivendo a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro propósito. E não é fácil, tá? Eu posso te garantir que não é fácil até você chegar a esse ponto de você entender que a vontade de Deus ela é melhor. Não é fácil porque a gente acaba se agarrando, né, a tudo aquilo que a gente imaginou, tudo aquilo que a gente idealizou, tudo aquilo que a gente construiu. Mas quando você de fato entende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e você se rende, você desfruta de uma vida em plenitude.
aqui fala também outra parte, que quando você carrega o ontem por mais tempo do que você deveria, você vai prejudicar o hoje. E quando você prejudica o hoje, você estraga o amanhã. Então, a gente precisa abrir mão, a gente precisa largar o nosso passado, a gente precisa queimar as pontes com o nosso passado. O passado é uma roupa que ela não nos cabe mais. Eu costumo dizer que a gente precisa visitar o nosso passado para trazer lições, mas não para ficar agarrado àquele passado. Porque quando o povo de Deus saiu do Egito, mas continuou com aquela mentalidade de escravidão, eles não conseguiram avançar para a Terra Prometida. E muitas vezes a gente fica nesse ciclo, a gente fica apegado ao nosso passado e a gente não avança para aquilo que o Senhor tem para nós. Então, às vezes o Senhor ele vai permitir que você se envolva em situações que só Ele é capaz de resolver. Só o Senhor é capaz de te tirar daquela situação, para que você descubra que Ele é o único que pode fazer isso por você. Então, muitos desertos que a gente vive é o Senhor nos tratando para que a gente tenha uma fé amadurecida, para que a gente de fato confie nele de todo o coração. E a fé, ela é uma decisão. E é uma decisão radical, é de você crer naquilo que você não vê. E nós somos muito visuais, né? Por isso que às vezes é tão difícil das pessoas terem um relacionamento com o Senhor, porque o Senhor, a gente não consegue ver através da nossa visão, né? Mas a gente precisa se relacionar pela fé. A gente precisa acreditar que o Senhor ele existe, que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor é nosso Deus. Então, a fé é a decisão de acreditar no melhor, por exemplo, acerca do seu marido, quando você se sente decepcionada com o que ele aparenta ser. Você precisa acreditar que ele é o sacerdote do seu lar, que ele é um excelente pai, que ele é um excelente marido. Você precisa acreditar. A fé é uma decisão de você considerar, repetir e recitar aquilo que Deus diz sobre você e sobre a sua vida, apesar do que você vê. Talvez hoje você se veja como uma mulher fraca, como uma mulher que não sabe se posicionar, como uma mulher que já passou por experiências que te destruíram por dentro. Mas você precisa começar a falar a verdade que o Senhor tem sobre a sua vida, de que você é forte, de que você é corajosa, de que você é mais do que vencedora, de que você é uma filha amada. Então, isso é fé, é você acreditar naquilo que o Senhor já falou sobre você. E, às vezes, ter fé com base na palavra de Deus é a coisa mais simples. Você lê e você tem aquela revelação, mas é a mais difícil que você vai ter que fazer, porque você vai ter que acreditar, mesmo sem você ver. E essa parte aqui eu achei para mim foi uma revelação quando eu li. Fala assim, ó, se você tem a palavra escrita, que é a palavra de Deus, mas você não tem a palavra viva, que é a revelação de Deus, você tem uma verdade sem vida. Ou seja, a verdade que é a palavra, mas não tem a vida, que é o conhecimento de Deus. Se você tem a palavra viva, que é o conhecimento de Deus, a ponto de excluir a palavra escrita, ou seja, você acha que a palavra escrita, que é a palavra de Deus, não tem necessidade, não tem importância, você possui a vida, mas não tem a completa revelação da verdade. Porque a revelação da verdade também está na palavra escrita. Contudo, quando você tem a palavra viva, que é a revelação de quem Deus é, e você se agarra à palavra escrita, que são as instruções, que é o manual que o Senhor nos deixou, você vai desfrutar da verdadeira vida. Nossa, isso explodiu assim na minha cabeça. Então, a gente precisa entender que a palavra escrita, que é a revelação, que é as instruções, que é o manual, ela precisa estar conectada com a palavra viva, para que a gente tenha plenitude no Senhor. E está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido? Nossa, tá fazendo muito sentido. Eu tô aqui pensando, meu Deus,
tanta coisa. Eu tô falando um pouco rápido por conta do tempo que já está acabando, Aham, mas essa tá. parte, essa parte, ela é profunda, por isso que eu estou É, contando. não, mas não tá rápido, não, tá? Sabe? E é muito louco, porque, tipo assim, você falando, aí eu ia lembrando, né, das coisas que eu li do livro e pensando como a gente, a sociedade, tipo assim, a gente aprendeu que era dessa forma, a gente aprendeu que a gente precisava fazer alguma coisa, ser independente, a gente precisava correr atrás, a gente aprendeu. E aí você ter que se livrar de tudo isso que você aprendeu e reaprender o que a palavra diz, você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? E Eu é vou por isso. conseguir fazer isso. É por isso que nós, como mães, precisamos, talvez nós não tivemos, né, essa instrução, mas a gente precisa passar isso para que os nossos filhos eles estejam à frente da gente, sabe? Para É que verdade. eles já possam avançar com mais velocidade. A gente precisa passar essa revelação para que eles não sejam moldados pela cultura, né? Para que eles não tenham essa distorção dessa visão do mundo, né? A gente precisa passar a nossa cosmovisão para eles, para que eles tenham um fundamento. É. E eu tô aqui pensando em tudo que eu já preciso entregar e, tipo, abrir mão. E, assim, a vontade de Deus é essa, e eu vou ter que abrir mão daquilo que eu almejo para a vontade dele ser feita, né? E dói, não é fácil, são seus sonhos, né? Mas, Exatamente. Mas é quando a gente se rende de fato ao Senhor e a gente entrega e a gente depende dele, talvez até a gente chegar a esse ponto a gente não tenha um entendimento, mas quando a gente chega a esse ponto, a gente consegue, sabe, aumentar a nossa fé, sabe? A gente consegue ver de fato o agir de Deus, o fluir de Deus, de forma como a gente nunca conseguiu ver antes. Como a gente verdade. nunca experimentou, mas a gente só experimenta quando a gente chega nesse nível. Não tem como explicar, sabe? Só quando a gente realmente se rende e vive, você vê que, cara, Deus cuida de tudo, de tudo, de tudo, tudo. Ele não deixa faltar nada, ele não deixa você com o seu coração entristecido porque você abriu mão daquilo. Você, na verdade, você esquece, você parte para um outro nível no Senhor. Amém. É verdade. E para encerrar, né, que eu acho que esse é o. Ah, não, ainda tem mais. Deixa eu só falar rapidinho. Aqui fala que a oração é uma arma poderosa nas mãos da mulher do reino. É uma das maneiras de demonstrar a sua dependência nele. Então, é através da oração que a gente declara a nossa dependência no Senhor. A vida cristã sem oração é como dirigir um carro com um tanque de gasolina quase vazio. A gente fica naquela, não, a gente vai chegar, ainda tem um pouquinho, mas vai chegar uma hora ou outra que vai faltar gasolina. Então você precisa se reabastecer no Senhor através da oração. Você precisa orar com regularidade, com sinceridade. Você precisa entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao Senhor no secreto. Você precisa orar com prudência, né? Se render de fato ao Senhor, não querer orar fazendo mil e uma coisas. E você também precisa orar especificamente, porque o Senhor, ele se preocupa com as suas necessidades. Muitas vezes a gente acha que a gente só precisa orar por algo grande, quando a gente está passando por uma dificuldade. Não. O Senhor, ele quer que a gente fale com ele, que a gente se comunique com ele, que a gente fale para ele as coisas comuns do nosso dia a dia, porque ele é um Deus de coisas comuns e de coisas extraordinárias. Ele tem prazer em fazer para aquelas que estão se relacionando com ele, para aquelas que estão se rendendo a ele a cada dia mais. Ele vai cuidar nos detalhes da sua vida, mas você precisa voltar à dependência. Você precisa de fato se render ao senhorio do Senhor na sua vida, para que ele possa operar. Amém? Acabou os slides. Você quer falar alguma coisa, Thay? Eu- Oi? Não, muito bom. Nossa, muito, muito bom. Eu não, estou pensando em tudo, assim, que foi falando, eu fui ligando e pensando também em muitas meninas, né, muitas mulheres, que você falou, né, do combustível que vai se esgotando e aí ela não vai percebendo. E o mundo tem falado tanto sobre você, ah, não, é terapia, né, e é válido, sim, você tem que fazer.
Só que a gente também está se esquecendo que nós somos espirituais, né? E às vezes Uhum. a gente se dispõe a cuidar tanto do nosso corpo, da nossa alma, e a gente tem esquecido que a gente também tem um espírito que precisa ser cuidado, precisa ser Sim. alimentado, e esse é o principal, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando sobre isso, que às vezes as pessoas não têm essa instrução de tipo, não, mas eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer, eu vou para terapia, eu tô indo para academia, eu tô fazendo a minha parte, mas mesmo assim, você vê que a pessoa não tá rompendo, porque tá faltando a oração, tá faltando alimentar o espírito. As disciplinas espirituais, né? Exatamente. Da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa alma, né? Do nosso espírito. Uhum. E o nome já diz, né? É uma disciplina, não é algo que a gente faz. "Oh, hoje acordei, hoje vou orar, hoje eu estou entregue." Não, precisa ser da mesma forma que você tem que se esforçar para ir para a academia, que você tem que se esforçar para ir para o seu trabalho, para fazer as coisas que você precisa fazer, você precisa se esforçar para orar. Você precisa se esforçar para ler a palavra. É um músculo também. Oi? É um músculo também que precisa ter. Exatamente. O músculo do nosso espírito precisa ser exercitado, né? E eu vejo que hoje a gente tem negligenciado isso, sabe? A gente acha, a vida cristã, a gente acha que, ah, não, domingo fui na igreja, tá tudo ok, né? Acho que Eu é estou abastecida. E não, muitas vezes você foi para a igreja, você recebeu aquele alimento, mas se você não continuar durante a semana, se você não continuar todos os dias se reabastecendo do Senhor, o seu combustível ele vai acabar. E Você, você comentou que vai ter situações que a gente vai passar, de Deus, que só ele vai ter acesso.